Olá, senhoras e senhores. Vamos hoje dar continuidade ao nosso curso básico de Excel. Hoje a gente vai tratar de função maior e função menor dentro da nossa base de dados. O que eu quero determinar aqui? Diferente da função máxima, que pega o maior valor dentro da nossa reserva, e da função mínima, que pega o menor valor da nossa reserva, aqui a gente quer classificar a maior, a segunda maior reserva, a terceira, a quarta e a quinta. E na função menor é o mesmo esquema, só que a primeira menor reserva, a segunda menor e a terceira assim por diante. Com isso, para determinar e classificar isso, a gente vai digitar o igual. Para selecionar, para dizer ao Excel que a gente quer incluir uma função ou uma fórmula, digitando maior, ela aparece, que já podemos dar um tab. E vamos, como nas outras aulas, selecionar a primeira célula de referência. Com o Ctrl Shift seta para baixo, nós vamos selecionar todas as células que a gente quer extrair o valor. Agora, a gente vai digitar ponto e vírgula. O que o ponto e vírgula faz? Os argumentos de uma função são selecionados por ponto e vírgula dentro do Excel. Essa é a primeira função que tem mais de um argumento, ou seja, que são separadas por ponto e vírgula dentro do nosso curso. Função média, função soma, por enquanto, não precisou ser determinado, com mais de um argumento. E qual é o argumento aqui? O argumento é o valor que a gente quer extrair, ou seja, a primeira maior reserva. Isso pode ser feito de duas formas, ou digitando 1, fechando aqui, que a gente vai ter a maior reserva, assim como na função máxima e na função mínimo. Mas se a gente arrastar para baixo, isso não vai ser modificado. Por quê? Porque o Excel está entendendo que esse valor é fixo. Para a gente poder realizar isso de maneira funcional, o que a gente tem que fazer? Retirando o 1 aqui e selecionando o número 1 da célula G como célula de referência. O que vai acontecer? A gente vai selecionar a maior, as 5 primeiras maiores reservas. Mas tem um erro aqui e já vou explicar o porquê. Lembra que eu falei anteriormente que o Excel calcula automaticamente as células posteriores lá na função soma, na nossa reserva? Nesse momento, a gente está utilizando. Quando a gente arrasta para baixo, o Excel entende que essas células não estão travadas. Por consequência, ele vai puxar um argumento abaixo das células posteriores. E a gente não quer que isso aconteça. Para corrigir isso, o que a gente tem que fazer? A gente seleciona o intervalo de dados da nossa célula e vamos apertar F4 uma única vez, travando as, as linhas e colunas da nossa tabela. Com isso pré-determinado, a gente travando, a gente pode já dar dois cliques aqui e por consequência a gente tem o nosso intervalo de dados travado, não prejudicando a nossa pesquisa, não prejudicando o nosso cálculo. Isso é muito útil em algumas funções e na grande maior parte, quando a gente trabalha com um volume de dados muito grandes e a gente não quer que eles se movam, a gente trabalha com o travamento do nosso intervalo. E com a função menor, a gente vai tratar do mesmo artifício, só que lidando com as menores reservas. Por consequência, a gente vai digitar igual, menor, vamos selecionar a primeira célula de referência, vamos pressionar Ctrl Shift célula para baixo, seta para baixo, aliás, e com isso, quando a gente for selecionar o valor de referência, a gente vai selecionar a célula G2. Para não ocorrer o erro que ocorreu lá na função menor, na função maior, aliás, a gente vai pressionar F4 e vamos fechar a nossa função. Com isso, a gente vai ter a nossa menor reserva, segunda maior, menor, terceira, quarta e quinta, assim por diante. Esse jogo da velha, a gente já viu como se corrige. Vamos arrastar um pouquinho aqui para o lado. E todos os valores das menores reservas já estão pré-selecionados. Para tirar a prova, aplicando um filtro,
E classificando do menor para o maior, a gente pode ver que esses são os 5 primeiros valores das nossas menores reservas. Espero ter ajudado vocês e nos vemos na próxima aula.